Glória, glória, glória a Deus. Glória ao Senhor, meu Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor. Bom dia, querido e amado ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Alegre, porque até aqui o Senhor nos trouxe. E aquela paz, aquela alegria e a certeza do amanhã, que eu gosto de dividir com meus amados, é porque Jesus vive e por Ele viver, eu posso crer no amanhã. Você pode crer no amanhã. Meus amados irmãos, nessa manhã, dessa segunda-feira, primeiro dia útil, da semana, eu quero dialogar com meus irmãos sobre a palavra de Deus, que está em Isaías capítulo 59, versículo 2. O que separa o homem de Deus? Vamos destacar isso muito, porque nós precisamos de sempre estar ligadinho nisso aí, porque nos separa de Deus. Deus não se afasta de nós. Vamos ler o texto sagrado para poder então nós estarmos falando um pouco. Mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meu Pai amado, a palavra do Senhor, me use como teu instrumento nessa manhã, pelas tuas misericórdias que são infinitas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, em toda a palavra, o Senhor nos leva o homem a andar em santidade. Andar em santidade não é aquilo você andar de cara fechada, não sorrir para ninguém, não usufruir do que Deus te dá. Não é isso. É você se separar das coisas do mundo e viver conforme Deus quer que o homem viva, em obediência. Porque se não for assim, meu irmão, caso contrário, se levanta uma grande barreira entre nós e Deus, que é o pecado, a desobediência. Repetindo, meus amados, o pecado é uma grande barreira enorme de separação entre o homem e Deus. O pecado não nos deixa ouvir a voz do Senhor. Aí o Senhor, com amor, diz assim: filho, põe-te de pé e falarei contigo. Ele nos ama, Ele quer falar conosco. Então põe-te de pé, que Ele quer falar com você. Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 3, 20, Ele fala: eis que estou à porta. Aí vem uma condicional. Se alguém ouvir, se você quiser ouvir, se alguém estiver atento para ouvir a minha voz, eu entrarei, sentarei, cearei contigo. Abra teu coração, deixa Jesus entrar. O homem, meus amados, o homem natural sempre procura para a sua vida aquilo que lhe é mais fácil, mais agradável aos seus olhos. E o que nós podemos observar, que a maior parte leva ao pecado, o desobedecer. O que é pecado? É tudo aquilo que está contrário aos princípios que Deus nos dá, que está escrito, inserido na Bíblia, relaciona tudo ali. Por exemplo, não matarás,
não furtarás, não matarás, e vem, né? Uma sequência de coisas que Deus não agrada. Mas aí vem um pecado que, se nós não vigiarmos, nós caímos nas armadilhas do nosso inimigo. O Senhor manda buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Ele tem essa promessa, mas ele exige procurar primeiro. Mas muitos de nós temos buscado tudo: riquezas, bens, curas, e deixado de buscar o reino. E isso é pecar, meu irmão. Deixar de buscar o reino é pecar. Amar seu próximo como a ti mesmo, se você não exercitar esse mandamento, você está em pecado. Como você vai participar da Santa Ceia do Senhor se você não ama seu irmão, se você tem coisas contra seu irmão? Como que você vai orar o Pai Nosso? Porque nós dizemos, na certa altura, Senhor, perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Seria uma contradição se eu não perdoo meu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você está depositando seu amor acima de tudo em Deus, ou estava amando coisas, um ídolo? Ídolo que eu falo não é só o santo, não é isso, nada disso não, ou a imagem, não é isso, não é isso. Adorando, por exemplo, a tua esposa, ou o teu esposo, o teu filho. Lembra de Isaac? Deus pôs o pai em prova, porque ele estava amando mais aquele filho do que a Deus. E nosso amor primeiro é Deus, a Deus, que é o autor de todas as coisas. O pecado, irmão, desde do Éden, trouxe separação entre o homem e Deus. E o pecado da desobediência é abominável aos olhos do Senhor, a consequência da desobediência de Adão, do primeiro homem. Quando nós não obedecemos, nós trazemos para nós, para nossas vidas, iniquidade e ausência da presença de Deus. Aí Deus falta, nós não temos Deus, porque Deus não está onde tem pecado, onde tem desobediência. Mas, meu querido e amado irmão, quando nós reconhecemos que somos pecadores e me disponho, abro meu coração a ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor imediatamente providencia uma nova aliança conosco. Porque ele diz, está dizendo essa manhã para você, aquele que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Caso, igual na minha ignorância lá do passado, eu achava que para os meus pecados, às vezes para aquela pessoa que está ouvindo, acho que pelos pecados não tem mais jeito, não há perdão. Hoje o Senhor está dizendo para você, Jesus é o único que pode perdoar todos os teus pecados. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 17 em diante, tem um certo versículo que diz assim: ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão branco como a pura lã. Aí eu pergunto, você
que às vezes não conhece, não aceitou Jesus na sua vida ainda, ou você que aceitou e está afastado por qualquer eventualidade da vida, volta para Jesus. E você que ainda não conhece, venha para Jesus, dê um passo para Jesus agora. Ele vai te dar, se tornar herdeiro do trono dele, co-herdeiro, vai ter a eternidade. Hoje, alguns de nós, alguns dos meus parentes, alguns dos meus irmãos que ainda vivem, né? Os meus netos, bisnetos e a parentela toda estão sepultando um irmão meu lá em Mantena. Eu não pude ir, né? Eu gostaria de estar abraçando cada um pessoalmente, mas Deus não permitiu que eu fosse, né? Por causa da minha situação, eu preciso de autorização para viajar e não tive autorização. Mas eu estou com todos vocês aí e quero dizer para um parênteses da nossa pregação aqui: a vida é morte. Nós nascemos, temos uma trajetória, fazemos coisas, deixamos algumas coisas, não levamos nada. Mas o nosso espírito, a nossa alma, tem um valor tão grande por Deus que Ele pôs esse plano de salvação que eu estou apresentando para vocês nesta manhã. É o amor de Deus, porque a morte para nós passa a ser vida eterna na glória com o Pai. Mas para nós estarmos na glória com o Pai, nós temos que aceitar Jesus e pela graça, que é um favor não merecido, gozarmos da eternidade com a glória com o Pai. Então hoje eu estou triste, mas meu coração também alegre, porque eu sei que meu irmão, Adegazito Guerra, conhecido como Dedê, teve oportunidade, teve tempo de se perdoar e de pedir perdão e de orar a Deus, reconhecer sua humanidade e serenidade e poder hoje estar descansando, aguardando o Pai. Está bem, porque o Espírito é de Deus e volta para Deus. Então ele está com Deus. Estamos tristes porque vamos ficar com saudade dele, né? Claro, convivência, né? Nós gostamos da presença, mas vamos lembrar dos bons momentos que ele teve conosco, das experiências que ele nos deu, da bondade, do que ele nos ensinou com os seus exemplos, dos filhos maravilhosos e educados e úteis que ele deixou aí como herança. Que Deus abençoe a você, família Guerra. Faço parte dessa família, mas Deus abençoe também a família de Cristo, porque todos nós somos família. Somos família. Aquele que adora o Pai é família. Somos irmãos em Cristo, nascidos de um mesmo Pai, e temos o mesmo sangue hoje. Hoje nós temos sangue de Jesus. Se for fazer o exame de sangue nosso, do nosso DNA, o cristão, o sangue é de Jesus. Então, meus irmãos, cada um de nós, crendo no Pai, nós temos que vigiar somente para nós não perdermos a bênção do Senhor. Porque se você fizer, nós temos livre-arbítrio. Estou encerrando, tá? Se nós temos livre-arbítrio, Deus nos está apresentando o escape. Olha aqui, meu filho, aqui tem Jesus, que é o caminho, é a verdade, é a vida. Através dele você chega até mim. Nós chegamos lá na glória. Tem o caminho, que é Jesus. Mas tem o caminho largo, que é esse mundo aí, cheio de atrações, mas que leva para morte espiritual eterna. Mas
Deus deu livre-arbítrio. Então, se nós não aceitarmos Jesus, nós vamos viver, então, continuar vivendo com o coração vazio e de desobediência a Deus. Lembrando, para encerrar mesmo, o pecado é o meio que o maligno usa, meus irmãos, para privar o homem de alcançar a eternidade, de nos privar da glória de estar com o Pai. Mas Deus nos providenciou o sangue de Jesus, que nos purifica e nos purifica de todo pecado e nos dá a certeza da vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus, eternidade. Tome posse, faça parte do plano de Deus. Esqueça o mundo, esqueça o pecado, viva em santidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nessa manhã, em especial minha família que está lá em Montana, e a todos os meus irmãos em Cristo. Perdão que eu tive que fazer bem particular a mensagem hoje, mas a mensagem é para todos, porque todos nós somos mortais, todos nós vamos passar por perdas, né, de parentes queridos, né? E a vida é assim, por causa do pecado. Deus não cria assim, Deus criou o homem para ser eterno, viver um paraíso, mas o homem desobedeceu. Mas Deus deu o escape, nós temos o caminho. Que Deus te abençoe, perdão de eu ter alongado da manhã, que eu prometo sempre que é pouquinho, mas que Deus seja com todos, a paz seja com todos. E às 14 horas, meus irmãos, estaremos aqui novamente, falando do amor de Deus, pregando o Evangelho e as boas novas de Cristo. Só falamos a palavra de Deus. Amém? Que Deus seja com todos, que a paz seja com todos, até às 14 horas, se Deus assim o permitir.